A gente chama aqui para nossa roda o Leandro Gabiati, ele que é doutor em ciência política, professor e diretor da Dominium Consultoria, está com a gente ao vivo. Leandro, você nos escuta bem? Bom dia. Alto e claro. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Um prazer estar com vocês aqui. A gente dormiu pouco, né? Porque fomos deitar bem tarde, mas acordamos cedo também. Então, afortunadamente, tudo certo. É um prazer estar com vocês. É isso, faz parte do jogo. Muito obrigada pela sua participação com a gente. Quero começar então perguntando, falando um pouco aqui do Distrito Federal, né? A gente tem e teve o governador Ibanez Rocha durante a sua campanha de tentativa de reeleição e ainda na época do primeiro turno, anunciando, declarando abertamente o seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro, não é? Eles sempre se encontraram, formaram alianças e agora então ele se coloca como, né, um bom democrata deve se colocar de fato, parabenizando aí a vitória de Lula e se colocando à disposição para uma convivência harmônica, enfim. De que maneira, ou será que não afeta em nada, o apoio de Ibanez Rocha a Jair Bolsonaro no primeiro turno pode afetar essas relações que devem ser construídas a partir de agora com o novo presidente, em especial olhando para o cenário aqui do Distrito Federal? Boa questão, Ariane. Primeiro ponto, não é só como bom democrata que o governador Ibanez se coloca, mas também como um político pragmático. E o pragmatismo na política sempre é bem-vindo. O governador Ibanez, de fato, ele fez uma aliança com o presidente Bolsonaro, mas é válido observar que ele não é uma figura radical, né? Não é mais desse bolsonarismo raiz. O governador, 2 dias antes do primeiro turno, ele deu uma entrevista, né, participou de uma sabatina no Correio Brasiliense, e foi bem interessante, porque ele até mencionou, para se diferenciar né, do bolsonarismo mais clássico, ele diz, olha, aqui no DF a gente tem a deputada Bia Kicis, temos a ministra Damares, eu sou de direita, tenho uma pauta conservadora, mas eu não me alinho a esse bolsonarismo mais raiz. Tenho um bom relacionamento com o presidente e tal. E ainda chamou na entrevista ao ex-presidente Lula, hoje presidente eleito, de um democrata. Ou seja, ele aí já deu a linha um pouco de como eventualmente poderia ser a postura dele diante de uma nova eleição do ex-presidente Lula. Leandro, professor, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Eu até me certifiquei aqui nesse exato momento antes de lhe fazer essa pergunta, mas é isso mesmo. São 8 horas e 15 minutos desse dia 31 e até agora o presidente Bolsonaro, nem os seus filhos, nem o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, por exemplo, seu grande aliado aí nesse segundo turno, sobretudo, se pronunciaram sobre o resultado de ontem. Como que o senhor avalia esse silêncio até aqui? Bom, certamente gera incerteza, né? Porque todos nós, como cidadãos, independente de sermos eleitores ou não do presidente, todos nós temos nele a figura de um líder, o líder da nação, né? Então, o ideal seria que ele já tivesse ligado para o Lula, esse aí seria o comportamento padrão, né? Ligado para o Lula, parabenizado pela vitória e se colocar à disposição para trabalhar na transição. Mas, logicamente, o Bolsonaro não é uma figura padrão, ele é um político totalmente heterodoxo. Então, aqui a questão, acho que essa questão do protocolo, lamentavelmente, passa a ser um detalhe. O que fica aqui é o que o Bolsonaro está pensando e como ele vai se posicionar. Vai aceitar ou não o resultado, vai questionar as urnas, vai questionar a justiça eleitoral, vai chamar ou vai convocar apoiadores para irem para a rua. A gente já está vendo que ainda não está claro, por exemplo, e aqui abro um parêntese aqui, a magnitude dessas movimentações de bloqueios nas estradas. Eu recebi ontem à noite, vocês devem ter recebido também alguns vídeos, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e tal, né?
com alguns poucos apoiadores do Bolsonaro bloqueando estradas em um movimento sem qualquer organização, um movimento espontâneo, mas que não é o ideal. Pode ser até previsível, a gente poderia esperar esse tipo de movimento diante de uma derrota do bolsonarismo, acho que estava dentro do cálculo, né? Mas não é o ideal. Agora a questão é, o grande ponto é, o que o Bolsonaro virá a dizer hoje. Assessores do presidente, aliados do presidente, já adiantaram ontem, informalmente, que o presidente faria um pronunciamento hoje. Só que, lamentavelmente, nós não temos nenhuma certeza quanto ao comportamento do presidente. Questão importante, antes de devolver para vocês. Ao longo das últimas semanas e dos últimos meses, a gente viu que o presidente não tem apoio para avançar em, como é que a gente pode definir, em alternativas não constitucionais ou não previstas na Constituição. O último exemplo, claro, que nós observamos foi aquele fato, aquele acontecimento relativo à propaganda eleitoral no Nordeste, em rádios, em Minas Gerais e tal. E vocês viram, segundo a informação que foi publicada na mídia, o presidente estava disposto a pedir o adiamento da eleição, algo totalmente fora, né, de qualquer possibilidade, e ele foi convencido por aliados, né, a recuar, até porque ele não teria apoio, né, de aliados, né, daqueles que o apoiam. Então, a questão está um pouco aí. O que o Bolsonaro vai dizer, não sabemos. Agora, se ele propor alguma linha que seja fora da Constituição, alguma linha, né, assim, mais imprevisível, preliminarmente, a premissa é a seguinte: ele não tem apoio político, nem do Lira, nem do Ciro Nogueira, nem dos militares, nem de secretários de segurança estaduais, para partir para um curso de ação que seja esse, um curso de ação fora da lei. Vamos esperar o presidente Bolsonaro e torcer para que ele tenha ponderação, tenha sensatez e aceite o resultado de alguma forma e encaminhe a transição para a gente começar 2023 como todo mundo espera. Agora são 8 horas mais 20 minutos, a gente continua nesse assunto. Antes da gente entrar ali mais na parte do Lula, a partir do que a gente pode entender a partir do que ele disse logo após a vitória, queria insistir um pouco mais nessa questão do silêncio do Bolsonaro. Ontem, inclusive, eu estava lá no Palácio da Alvorada, fiquei durante todo o período da apuração, e a movimentação era meio incerta, não é, lá dentro. A gente viu o comboio presidencial saindo durante a apuração, ali por volta das 5h30 da tarde, teoricamente indo para a Granja do Torto. Depois a Secretaria de Comunicação disse que não, que talvez o presidente nem tivesse saído do Palácio da Alvorada, eles não souberam ou não quiseram confirmar essa informação. Só que ali por volta Logo quando a apuração estava se encaminhando para o fim, ali 95% das urnas apuradas, 90%, que a gente já tinha um cenário mais ou menos definido, todo mundo se posicionou, todo mundo da imprensa ficou ali posicionado, o pessoal da SECOM disse, olha, a gente acha que ele vai falar. E todo mundo ficou ali horas e horas esperando e nada do presidente Bolsonaro dar qualquer tipo de sinalização de pronunciamento ou de algo que o valha. Inclusive, alguns instantes antes dessa movimentação toda da imprensa, o próprio ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida, chegou na porta do Palácio da Alvorada. Eu não sei se eu posso usar a expressão foi barrado, mas ele foi impedido de entrar e teve que dar meia volta com o carro dele ali em frente à entrada, talvez no indicativo de que o presidente não queria mais receber ninguém, já tendo mais ou menos encaminhado o resultado das eleições. E eu queria aproveitar e perguntar também para o Diego. Diego, qual que é a sua impressão desse silêncio? Você esperava que fosse ser assim? Imaginava que mesmo com o resultado negativo para o presidente Jair Bolsonaro, ele iria logo falar, nem que fosse através de uma live, ou mesmo encontrando os apoiadores ali na esplanada? Ou esse silêncio era esperado também, na sua opinião? Ariane, eu acho que era esperado porque na campanha do Bolsonaro, no entorno dele, havia uma grande expectativa de virada, de vitória.
eu trago aqui para o nosso ouvinte da Nova Brasil FM o último tweet que foi publicado ainda durante a apuração pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ele escreveu o seguinte: haja coração, na nossa projeção vamos ganhar com 50,09%. Tic-tac, 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 fazendo aí o som de relógio, que é o que ele vinha fazendo ao longo dos últimos dias. Ou seja, no meu entender, a campanha do Bolsonaro estava pronta para se pronunciar com a reeleição de Jair Bolsonaro. Né? Era essa a expectativa toda nos arredores do presidente. Eles falavam em virada histórica, lembrando que nunca antes, na redemocratização no Brasil, quem ganhou no primeiro turno perdeu no segundo, para presidente da República. Se isso acontecesse, seria uma grande novidade. Por outro lado, desde que a reeleição foi instituída também neste país, nenhum presidente não tinha conseguido a proeza de não se reeleger. Jair Bolsonaro é o primeiro presidente a não se reeleger. E aí eu devolvo para o professor. Professor, muita gente dizendo que o Lula não ganhou, foi o Bolsonaro que perdeu. Ele é o responsável pela derrota dele, né? Mais do que a vitória do Lula. Como é que o senhor vê esses comentários que estão sendo feitos aí de ontem para hoje? Boa questão, Diego. Vamos lá. Eu acho que é um pouco de verdade nessa afirmação, nessa leitura. O Instituto da Reeleição, ele foi feito para que o presidente vença a eleição, para que o presidente avance para mais um mandato. É por isso que chama a atenção justamente, como você bem menciona, que desde a redemocratização o Bolsonaro seja o primeiro presidente que não consegue usufruir da reeleição. E aí vocês perguntam, vem cá, se até uma presidente como a Dilma, que teve problemas na articulação política, na habilidade, né, para negociar, né, uma figura bastante intransigente em algum sentido, ela, com esse perfil, conseguiu a reeleição. O Bolsonaro, um político, assim, vamos colocar, talvez mais sábio, mais, assim, ele faz política por intuição, é um cara, assim, que tem uma habilidade, tem uma sabe, assim, um ponto a favor para fazer política. Não é à toa que ele chegou à presidência. Então, você observa que ele é o primeiro que não usufrui do Instituto da Reeleição, que te dá todas as ferramentas políticas e econômicas para que você confirme a reeleição. Então, eu tendo a concordar um pouco. Logicamente, não é tão simples, né, fazer uma análise assim, mas assim, na base, essa afirmação está certa. Ou seja, Bolsonaro teve a máquina pública, utilizou ela muito bem, porque se você pensa um governo que até recentemente estava com uma inflação de 12 anos, ele conseguiu, a partir de manobras políticas e aprovação de legislação no Congresso, para, por exemplo, desonerar a gasolina, né? Aí você passa a ter uma deflação, houve desoneração da energia elétrica, ou seja, são elementos econômicos fundamentais, né? Energia elétrica mais barata a partir da desoneração do ICMS, combustível mais barato a partir da desoneração do ICMS, ou seja, isso aí permitiu que a gente tivesse, nos 3 meses anteriores à eleição, números econômicos com deflação, ou seja, muito positivo. Conseguiu aprovar um estado de emergência, é a primeira vez que a gente vê uma eleição ser disputada com um estado de emergência. Esse estado de emergência permitiu ao governo injetar dinheiro como nunca se viu. E isso aqui não é uma crítica, aliás, pode ser até uma crítica, mas é uma prática normal, né? Eu diria. No caso aqui do Bolsonaro, foi algo muito mais ostensivo, ou seja, foram caminhões de dinheiro sendo injetados nos 90, 60 dias antes da eleição. Logicamente, isso aí favorece qualquer presidente. No entanto, e aí a questão do erro, talvez, é justamente que vamos pensar na pandemia, nessa postura heterodoxa do Bolsonaro de ser anti-vacina, de às vezes, né, brincar um pouco com a doença, sabe? Eu acho que isso aí, assim, essas questões, problemas na economia, de alguma forma que o governo conseguiu melhorar, né, já próximo da campanha, é o que acaba pesando mais, ou seja,
Isso aqui não tira mérito do presidente eleito Lula, logicamente ele acabou acertando, ainda que com alguns erros durante, né, a campanha ou ao longo da campanha, ninguém acerta 100%. O Lula errou menos, o Bolsonaro acabou errando mais. A gente não tem como saber, por exemplo, se essa questão das meninas venezuelanas impactou, a gente não tem como saber se as falas de Guedes sobre salário mínimo acabaram impactando. Não sabemos se o caso do Roberto Jefferson de fato foi determinante, né, para esse resultado que temos, mas numa eleição que nós sabíamos seria muito fina, seria definida no detalhe, eventualmente Bolsonaro pode ter contribuído de alguma forma para justamente chegarmos a essa conclusão. Quem perdeu a eleição foi o presidente Bolsonaro e não foi o Lula quem ganhou. Professor, seguindo por aqui, logo depois então da confirmação da vitória de Lula nesse segundo turno, ele, claro, como já era esperado, fez um pronunciamento em um hotel lá em São Paulo, para a imprensa, para alguns apoiadores, correligionários, enfim. E ele fala nesse discurso com um tom bastante agregador, pacificador, diz que vai governar para todo o povo brasileiro, incluindo para aqueles que não votaram nele, que o maior desafio dele, o primeiro deles, vai ser o combate à fome, enfim, fala diversas coisas, mas uma das coisas que mais chamam a atenção é justamente a afirmação dele de que a gente não tem dois Brasis. E aí a minha pergunta é, num cenário completamente polarizado, carregado até hoje, de fato a gente não tem dois Brasis? Bom, primeira questão, acho que o discurso do Lula foi bastante ponderado, foi acertado. Como você mencionou, teve o objetivo de agregar. Lula é um político hábil, um político experiente também. Fez um discurso positivo, o clima na Paulista ontem também, para quem assistiu. Assim, a imagem é muito boa. A gente gostaria até, às vezes, de ver um pouquinho mais de verde e amarelo entre tanto vermelho. Tinha algumas bandeiras, mas a gente gostaria de ver mais bandeiras do Brasil numa situação como essa, numa festa cívica, como foi ontem o ato da Paulista. Agora, essa questão de não termos dois Brasis é parte da retórica e aponta, logicamente, a um dos desafios que Lula tem, que é governar com um país totalmente dividido, com um Congresso que não lhe é favorável, né? Lula terá o grande desafio, acho que um dos principais, fora questões econômicas, justamente de tentar avançar na construção de pontes. Se com aqueles mais radicais, vamos mencionar aqui alguns nomes, Carla Zambelli, senadora Damares e outras figuras, né? Certamente não haverá diálogo com esse tipo de perfil político. Eles já anteciparam, inclusive, que será uma oposição ferrenha ao presidente, o Marcelo Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, e por aí vai. Agora, há uma parte no Congresso, e aqui já passando para a questão da governabilidade, né? Há uma parte do Congresso que é bastante pragmática, é o tal de centrão, que a imprensa gosta muito de utilizar esse termo para definir a partidos de centro-direita, que se pautam bastante pelo pragmatismo político. Eles sabem da relevância política que eles têm no Congresso, sabem que tem votos, o apoio político que é fundamental para qualquer presidente da República e, portanto, estarão dispostos a conversar com o presidente eleito Lula para começar a formatar uma coalizão de governo. Será fácil? Não será. O Lula deverá usar toda a sua habilidade política, porque, vamos lá, o Lula, vocês imaginem um cenário, o Lula vence a eleição no primeiro turno, ainda que seja por uma diferença mínima, como foi ontem, mas chegaria, né, eleito com maior força política, com maior peso, chega, né, sacramentado no primeiro turno, chega com outros recursos de poder que ele não tem hoje. Chega eleito em segundo turno e com uma eleição que foi definida praticamente por 2 milhões de votos, o que é muito pouco, né? Então, vocês sabem que a gente fala muito na ciência política, e esse aqui é assim, um dos preceitos, dos conceitos do Maquiavel, que é que o poder, ele não se possui. Tudo bem, o Lula vai sair no dia 1º,
aliás, acho que a diplomação no dia 17 de dezembro, o Lula pode até sair com um diplominha que diz que ele é presidente da República. Mas isso aí é o poder formal. Ele tem que exercer o poder. Ele vai ter que chegar exercendo, já durante a transição e principalmente a partir do dia 1º, exercer o poder com força, com vigor, para poder justamente recompor ou construir poder em torno da figura dele. Não é fácil, mas por outro lado... Professor. Tem Pois não. Desculpa te interromper, professor. A gente está caminhando para o fim do nosso horário com o senhor aqui. O nosso intervalo já explodiu, mas eu queria finalizar fazendo um último questionamento ao senhor. O senhor vinha falando aí das dificuldades que o Lula certamente terá de governabilidade, pelo menos se espera que ele tenha essas dificuldades, é algo natural dentro do contexto político que nós temos. Eu tenho aqui 5 pontinhos também que eu trouxe na minha coluna mais cedo para os nossos ouvintes da Nova Brasil em todo o país, do que o Lula precisará fazer. Precisará sentar com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Arthur Lira, presidente da Câmara. Ambos querem se reeleger para os seus respectivos cargos em fevereiro do ano que vem, para tratar, sobretudo, do chamado orçamento secreto. Vamos ver o que o Lula vai conseguir fazer em relação a esse assunto, ele que vinha criticando o orçamento secreto ao longo de toda a campanha. Segundo, a dificuldade de montar uma equipe com tanta gente diferente, né? A chamada grande frente ampla que foi montada, o Lula vai ter que conseguir ali agradar o campo progressista. Dentro da própria esquerda hoje há ali muitas divergências, muita gente da esquerda do próprio PSB, partido de Geraldo Alckmin, que tem ali insatisfações com o presidente eleito Lula durante a campanha. Vamos ver o que ele vai fazer com o MDB, que ele chamou de golpista no último debate, mas que tem a Simone Tebet agora como uma aliada dele ali, como provável ministeriável. Vamos ver o que ele vai fazer com o próprio PP do Ciro Nogueira, o PL de Valdemar Costa Neto e os Republicanos, esses 3 grandes partidos do chamado Centrão que hoje estão na base de apoio do governo Bolsonaro. O terceiro ponto seria a economia. O presidente eleito tem aí a questão dos combustíveis para decidir já durante a transição, para ter alguma solução para esse caso. Lembrando que a queda dos impostos ela está vigente somente até o dia 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro vai ter que ser tomada uma outra solução, se não quiserem que os preços dos combustíveis vão lá para as alturas novamente. Tem reforma tributária para tocar. O quarto ponto é esse que o senhor já falou, de uma posição muito forte, né, no Congresso Nacional, uma base conservadora, uma base de centro-direita muito forte dentro do Congresso Nacional, foi eleita pelos eleitores, sobretudo ali no primeiro turno, no último dia 2 de outubro. Vamos ver como é que o Lula vai lidar com isso. E eu também fico me perguntando, professor, o que o Lula vai fazer com o Bolsonaro? Se ele vai virar essa página e vai esquecer o Bolsonaro, ou se ele vai cumprir o que ele prometeu de, num primeiro momento, acabar com o sigilo dos 100 anos ali, que o Bolsonaro impôs em algumas questões, sobretudo na caderneta de vacinação dele próprio, Jair Bolsonaro. Ou seja, tem muita coisa aí ainda que a gente vai ter que acompanhar com carinho. O que o senhor diria, professor, para finalizar? Qual é o principal desafio do Lula? Eu sei que é pergunta difícil de responder, mas vamos lá, me diga um. Vamos lá, comentário curto aqui sobre aqueles pontos que você coloca. Orçamento secreto e reeleição dos presidentes. Se Lula for inteligente, vai intervir pouco ou na medida certa para, por exemplo, começar a formar essa coalizão de governo. É provável que o Lira imponha condições ao presidente e que o presidente de alguma forma tenha que aceitar. Pacheco, com a vitória do Lula, ganha vantagem. Ele não tem uma eleição fácil, porque temos, né, uma maioria do PL com 13 senadores e com a intenção de presidir o Senado. O Lula talvez trabalhe mais para, de alguma forma, viabilizar o Pacheco. Agora, a questão de orçamento secreto tem uma figura fundamental no meio, que é o Supremo Tribunal Federal, que colocou na geladeira essa questão durante a eleição, mas que certamente deverá se posicionar sobre o assunto. E nesse posicionamento deverá entrar a negociação do Poder Executivo, com Lula, logicamente, e a negociação também com os presidentes das casas. Não é um tema fácil, mas a questão é que, com um presidente que negocia com o Supremo, ou que fala com o Supremo, como não faz, aliás, o presidente Bolsonaro, nós já temos um quadro diferente. Há, pelo menos, diálogo
e há possibilidade de consenso, de convergência. Essa aí é a perspectiva. Não é um tema fácil, mas há possibilidade de avanço. Segunda questão que você menciona, a composição de governo. Lula foi inteligente e não colocou nomes de ministros até aqui. Qualquer nome que ele mencionasse ia causar estresse dentro da própria coalizão eleitoral. Desafio para o Lula incluir tanta gente, né? Sendo que nós sabemos, o PT sempre tem essa vocação hegemônica de querer mandar em tudo. Então, o Lula terá um desafio para segurar a própria tropa, o próprio PT, para ceder espaço aos aliados. Combustíveis, boa questão. Dia 31 encerra a desoneração. Como é que o Lula vai resolver? Acho que isso aí vem, essa discussão da desoneração se insere numa pauta maior, que é que ministro da Economia teremos e qual será o perfil desse ministro. Vamos esperar. Cheguei a ter 3 pontos. O quarto ponto é governabilidade, que você tinha mencionado, né? Acho que a gente já abordou. Oposição, E o a quinto oposição ponto... forte que o senhor já comentou. Isso. E o quinto ponto, Bolsonaro, boa questão, é interessante. Eu entendo que o Lula tem tantos problemas para resolver que essa questão do Bolsonaro foi mais talvez uma questão eleitoral e menos uma questão prática ou relevante a partir do dia 1º de janeiro. A política, ela gosta de diálogo, né? Então, certamente representantes do presidente Bolsonaro vão entrar na linha, no diálogo para negociar algum tipo de acordo para preservar tanto o Bolsonaro quanto a família dele. Então, eu entendo que o Lula talvez não entre tanto nessa questão, é mais um assunto de poder judiciário e de Congresso, eventualmente, ou seja, o Congresso trabalhando como articulador, né, os aliados do presidente no Congresso trabalhando como articuladores diante do Poder Judiciário, o presidente deixa de ter foro a partir do dia 1º, então tudo tende a algum tipo de acordo para preservar minimamente os interesses do presidente e dos filhos. Para mim, Lula não deveria entrar nessa questão. Maravilha. Esse foi o professor Leandro Gabiati, doutor em ciência política, professor, diretor da Domínio Consultoria, que mais uma vez nos dá a gentileza da sua análise, do seu tempo, da sua disponibilidade conosco, ouvintes da Nova Brasil FM. Professor, muito obrigado, uma excelente semana para o senhor. Um prazer estar na Nova Brasil FM. Diego, Ariane, até a próxima.